tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso negar, me merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está aí ligado na live Vida com Jesus, você que entrou agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre o medo. O medo que te domina, o medo que tem atingido a sua fé, atingido o seu coração, atingido a sua paz, o seu sossego, e não tem deixado, não tem permitido você avançar espiritualmente falando, não tem permitido você alcançar aquilo que Deus quer e deseja que você alcance. Então nós vamos falar sobre o medo agora. E se você tem algum medo, se você está passando por alguma situação que tem te travado, tem te parado, não tem deixado você avançar, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar orando por você também, tá bom? Se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, deseja que a gente ore também, pode colocar nos comentários. Ou se você tem um ente querido, um familiar que se encontra debilitado, se encontra no leito de dor, se encontra acamado, e você precisa que Deus haja na vida dessa pessoa, porque só Deus, só o Senhor Jesus. Então você pode colocar aqui nos comentários o nome desse familiar também, tá bom? Antes da gente iniciar a palavra, nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe essa live e que essa transmissão alcance as pessoas que realmente precisam. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai fazer isso. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa live do início ao fim. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito a usar a minha boca para, meu Deus, tocar a trombeta, para ajudar aqueles que precisam e necessitam, meu Deus. Eu te peço isso, que a tua palavra venha a ser pregada e que corações venham a ser quebrantados e que salvação venha acontecer através dessa transmissão. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não sei qual medo que você tem, aquele medo que tem te travado, mas vamos meditar aqui na palavra de Deus. Vamos meditar aqui em 1 João, capítulo 7. Não, errei. 1 João, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7. 1 João fica no finalzinho da Bíblia. É só você chegar em Apocalipse e ir voltando as páginas que você vai encontrar 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, olha só que bacana, pessoal, porque não adianta eu ir lá pegar só aquele versículo e não entender o contexto. É bom a gente ler o contexto todo do que João estava querendo nos passar naquele momento, do que João estava querendo se expressar naquele momento. Então essa primeira epístola de João, ele expressa muito o amor de Deus, ele fala muito sobre o amor de Deus. Aí ele diz aqui,
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, a prova do amor de Deus, que Deus nos ama, foi entregar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, não tem como a gente ter dúvida do amor de Deus. Não tem como você ter dúvida, será que Deus me ama? Poxa, minha amiga, poxa, meu amigo, Ele entregou o Filho dele, unigênito, para morrer por mim e por você, para a gente ser salvo. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, antes de eu amar a Deus, Deus já me ama. Deus já me ama antes de eu querer amar Ele, eu desejar amar Ele. Antes de você pensar em amar a Deus, Deus já te amava. Quando você ainda não conhecia, quando você vivia no mundo, quando você vivia nas práticas do pecado, ou você, meu amigo, que ainda se encontra nessa situação, você ainda não se entregou para o Senhor Jesus, você ainda não tem vida com Jesus, mesmo com os seus erros, mesmo com as suas falhas, Jesus te ama, Deus te ama. Ele só está esperando você se voltar para Ele, Ele está desejando que você se volte para Ele. Então Deus nos ama muito antes da gente amar Ele. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Quer dizer, se Deus me amou de tal maneira, esse é o exemplo que eu tenho que seguir. Eu tenho que amar aos outros da mesma maneira. Nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Quando eu aprendo a amar as outras pessoas, quando eu amo as outras pessoas, eu não vejo Deus. Eu nunca vi Deus, ninguém nunca viu Deus pessoalmente. Mas o amor dele, quando eu amo outras pessoas, esse amor permanece em mim. Esse amor só pode vir dele. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E só pode amar as outras pessoas, só pode ter um carinho, um amor realmente pelo próximo, quem conheceu a Deus, quem o Espírito Santo desceu sobre ele. Porque muitas pessoas falam do amor, muitas pessoas falam de Deus, mas é na prática que a gente vê. É as provas que a gente vê, como a pessoa atua, que a gente vê aonde está o amor de Deus verdadeiro. E nós temos visto e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Então, no dia do juízo, se nós permanecemos hoje com o amor de Deus, com o Senhor Jesus dentro de nós, no dia do juízo, isso vai nos manter a confiança no dia do julgamento, porque nós vamos estar crendo no que nós praticamos, que é o amor de Deus. Então isso vai nos dar confiança. Mas quando não há amor,
quando não há Jesus, que Jesus é o amor, e o amor é Jesus, as pessoas vivem no medo. Medo de serem castigadas, medo de serem julgadas, medo de serem condenadas. Tem muitas pessoas que querem aceitar Jesus não por amor, a maioria não por amor, mas por causa do castigo, por causa do medo do inferno. Peraí, eu vou aceitar Jesus por medo do inferno, ou eu vou aceitar Jesus pelo que Ele tem preparado para mim, porque Ele me ama? Muitas pessoas estão aceitando Jesus por medo do inferno, por medo. E aqui diz o seguinte, no versículo 18, olha só que forte: no amor, quer dizer, em Jesus, não existe medo. Não existe medo. Então, se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou no Senhor Jesus, não pode existir medo. Então você que está com medo de perder a salvação, medo de um acidente, medo de uma doença, medo de perder isso, perder aquilo, o medo está te dominando. Você não pode deixar esse medo te dominar. Você não pode deixar esse medo te dominar. No amor não existe medo. Quer dizer, em Jesus não existe medo. Como que eu vou estar em Cristo e vou ter medo? Vou ter medo da morte, vou ter medo de morrer, vou ter medo de um acidente, vou ter medo de uma tragédia, vou ter medo de perder algo ou alguém. Vou ter medo de perder os meus bens, vou ter medo de perder um familiar. Você tem que ter a noção seguinte: nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Tudo que nós temos hoje, o que você tem, o que eu tenho, seja muito ou seja pouco, se você é um milionário, vamos botar de bens, você tem muito, e se você é uma pessoa humilde, pobre, e tem pouco, o teu pouco e o muito do rico vai ficar por aqui. Ninguém vai levar nada, você não vai levar nada. Assim como o pobre não vai levar nada, o rico também, da mesma maneira, não vai levar nada. Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Então tudo que nós temos foi emprestado por Deus. A roupa, a casa, os bens, os familiares, Deus nos emprestou. E talvez a gente fique apegado ou apegada a isso que Deus nos permitiu ter, esquecendo que eu vou perder um dia, seja de uma forma antes da morte ou depois da morte. Na morte eu vou perder, ou eu vou perder antes. Você pode perder um familiar. E aí? Você tem medo de perder? Eu também tinha. O meu maior medo, eu conto para você aqui agora. Vou confessar para você. Era de perder minha mãe. E eu perdi. Deus permitiu eu passar pelo meu maior medo. E foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu nunca imaginei. Eu não imaginava. Eu não estava, vamos dizer assim, e Deus sabe, eu não estava preparado. Quem se prepara para a morte de um familiar? Só porque o seu familiar se encontra num leito de dor, está ali adentado, o médico já disse que não tem mais jeito, a pessoa acaba se preparando, acaba aceitando aquela situação. Mas a minha mãe não. A mãe foi uma situação atípica naquele momento. Então, o medo chegou até mim. Aquilo que eu mais temia, como diz, foi Jó, né? Jó,
aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. E por que veio? Porque Deus permitiu. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Deus conhece cada fio de cabelo nosso. Ele sabe. Nada acontece sem a permissão dele. A permissão dele é das pessoas nascerem e a permissão dele das pessoas morrerem. Ele é soberano. Ele é Deus. Mas o medo vem. E qual é o teu medo? O medo de perder a tua casa? O medo de perder o seu marido? O medo de perder seu filho? O medo de perder o seu título? O seu cargo? O seu emprego? Os seus amigos? Deus vai permitir. E aonde estará o teu coração quando você perder? No medo de perder ou no Senhor Jesus? Aonde estará o teu coração, minha amiga? Aonde está o teu coração, meu amigo? Versículo 18. No amor não existe o medo. Em Jesus não existe medo. Em Jesus não existe o medo. Pelo contrário. Pelo contrário. O perfeito amor. E qual é o perfeito amor? Qual é o perfeito amor? É o amor meu pela minha esposa, da minha esposa para mim, meu amor pela minha mãe, pelo meu pai, o amor dos pais pelos filhos. Qual é o perfeito amor? Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Agora vamos lá. O perfeito amor, Jesus, lança fora todo medo. Se você quer vencer o medo, é só com Jesus, minha amiga. É só com Jesus, meu amigo. Só Ele nos dá coragem de seguir em frente. Só Ele nos dá as condições de permanecer firme sobre a rocha. Só Ele nos dá coragem de continuar. Só Ele nos sustenta a cada dia depois das perdas, das lutas, das tribulações, das turbulências, das rebordosas, de tudo que vem contra nós. Só Ele. E se você não tiver Ele, esse amor, que não é um amor sentimento, não é um amor mundano, não é um amor coraçãozinho, não. É Jesus. Se você não tiver Jesus, não tem como Ele lançar fora esse medo. Aí o medo vem, você fica frustrado, você fica desanimado, você joga a toalha, você desiste, você para de orar, você para de jejuar. E o pior, porque aí o diabo trabalha. Porque depois do medo, se você não está no amor de Jesus, Jesus não lançou o medo fora, o medo não foi lançado fora. O diabo se aproxima através desse medo e te coloca a dúvida. A confiança em Deus começa a cair. Você começa a querer discutir com Deus, a querer cobrar a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Não esqueça, o amor lança, o perfeito amor, e perfeito é só Jesus, lança fora todo medo. Por que esse medo ainda não foi lançado fora? Hein? Por que esse medo ainda não foi lançado fora? Porque está faltando Jesus aí dentro. Está faltando Jesus aí dentro. Você está aí atribulado, porque está faltando Jesus.
Você até vai na igreja, você até vai nas reuniões, nos cultos, mas fala a verdade, você não se entregou ainda. Você não se entregou a esse perfeito amor ainda. Você não se entregou ao Senhor Jesus de fato e de verdade. Você continua um pé na igreja e um pé no mundo. Você continua olhando para as coisas do mundo. As coisas do mundo continuam te seduzindo, te chamando a atenção. E de vez em quando você cai. De vez em quando você abraça o mundo. De vez em quando... é só um pouquinho. É só por um momento. É só por um descanso. É só para tirar as preocupações da cabeça. E você vai se enlaçando com esse mundo podre, esse mundo sujo. E vai deixando o perfeito amor que é Jesus de lado. Em vez de você agarrar o perfeito amor, estar com o perfeito amor, para que ele lance fora todos os medos, você prefere se enlaçar com o mundo. Aí você está no mundo, você está pecando, você está errando, você sabe, tua consciência está pesada. Aí vem uma situação difícil, vem uma rebordose. Você fala, poxa, isso está acontecendo porque eu estou em pecado. Isso está acontecendo porque eu estou em erro. Eu estou mal com Deus. Não é isso. Não é porque você está mal com Deus. As rebordosas, as tribulações, os sofrimentos, dores, vêm para todos. Só que a maneira de você vencer isso é que é diferente. Porque coisas ruins e boas acontecem com todos. Todos. Deus permitiu o sol e a chuva para todos. Para todos. Bons e ruins. Só que a maneira de vencer essas situações é que faz toda a diferença. E como eu venço essas situações? Quando eu tenho o perfeito amor dentro de mim. Quando eu não tenho o perfeito amor dentro de mim, vem os problemas, vem as situações. Eu, em vez de combatê-los, eu, em vez de enfrentá-los, eu, em vez de lutar contra eles, eu xoxo, eu caio, eu me prostro, eu me desanimo, eu paro de orar, eu paro de jejuar, eu não vou mais na igreja, eu começo a duvidar de Deus, eu começo a andar com pessoas que não era para andar, eu começo a ouvir coisas que não era para ouvir, eu começo a falar coisas que não era para falar. Então a minha fé que estava aqui, eu não soube aumentá-la através da palavra de Deus, através da busca, através de ter o perfeito amor dentro de mim. Eu estava aqui com a fé, comecei a fazer coisa errada, comecei a viver uma vida que não agradava a Deus, veio a rebordose, a minha fé baixou, fiquei prostrado, eu fiquei desanimado, eu fiquei angustiado. E é assim que você está. E é assim que você está. Só que aquele que tem o perfeito amor, como diz em 1 João 4,18, aquele que tem o perfeito amor lança fora todo medo, velho. O amor perfeito está dentro de mim, que é Jesus. Veio o problema, veio a situação. Peraí, não, Jesus, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar essa situação. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais. Eu vou fazer um voto com Deus, eu vou chamar a atenção de Deus, eu vou buscá-lo mais. E o medo vai sendo lançado fora. E eu vou vencendo aquelas situações a cada segundo, porque o perfeito amor está dentro de mim. Então, minha amiga e meu amigo, se esse medo está te dominando, se esse medo está te dominando, é porque o perfeito amor não está te dominando. Simples. Porque se o perfeito amor, que é Jesus, dominar a tua mente e o teu coração, ele vai lançar fora todo medo. Quer ver um outro exemplo que eu passei? Eu tinha o maior medo de dirigir.
O maior medo, medo mesmo. Já tinha feito autoescola várias vezes. Na última vez eu passei, tirei minha carteira, mas nunca peguei um carro depois que tirei a carteira. Por quê? O medo de ir para uma rodovia, o medo de ir para uma rua, eu suava frio, minha mão ficava cheio de suor, meu coração ficava, só de pensar em entrar no carro e ligar o carro, talvez você tenha isso, meu coração ficava acelerado. Aí Deus permitiu eu adquirir o carro, mesmo com medo, e o carro ficou parado um tempo, 1 mês, 2 meses, 1 mês eu acho, e eu dentro de casa, um dia Deus falou assim, com essa palavra aqui, no perfeito amor, no amor não existe o medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu falei, peraí, Jesus é o perfeito amor, Jesus é o amor, Jesus está dentro de mim, eu creio em Jesus. Peraí, Jesus, se o Senhor está dentro de mim, esse medo não pode me dominar. Se vai dar errado, se vai acontecer alguma coisa, a culpa vai ser do Senhor. Então eu vou pegar o carro e vou embora. Fui, com medo mesmo, mas fui, confiando em Jesus. Peguei o carro, dei uma volta no quarteirão, venci aquele momento. Depois falei assim, não, eu tenho que ir mais longe, não posso me acomodar. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu vou até a tua casa, vou até a Catedral do Recreio, vou lá. Ah, meu Deus, é estrada, é rodovia, até lá é uma guerra. Eu fui suando frio, gente. Eu tomei banho de suor, de tão nervoso, tanto medo que eu estava naquele momento. Mas eu fui e falei, Jesus, o Senhor vai fazer eu vencer. E fui direitinho, voltei direitinho, estacionei direitinho. Jesus venceu aquele medo para mim. Ele lançou fora o medo. E eu comecei em outra estrada, em outra rodovia, e assim foi. Perdi todo esse medo? Não, ainda tem receio. Mas hoje, Jesus me deu coragem de vencer a cada dia. Pego e vou e ando. Não sou um perfeito motorista, mas através da palavra de Deus, Deus falou assim, você vai vencer. Então você tem que se apegar a Jesus e a palavra dele, e ir com medo mesmo, vai com medo mesmo. Jesus vai lançar fora o medo. Você talvez está com medo de direção igual eu, ou está com medo de resolver uma situação. O cérebro vai trabalhando contra, o coração trabalha contra, os nossos sentimentos trabalham contra. Vai, confia no Senhor Jesus, vai na fé. Imagina aquela mulher hemorrágica. Aquela mulher hemorrágica estava 12 anos com aquela hemorragia, já tinha ido a vários médicos, a situação dela estava deplorável. Ela ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade. Será que não deu medo nela de ir lá tocar em Jesus? Óbvio que deu, ela teve medo. Óbvio que ela teve medo, com certeza ela teve medo, porque se uma mulher naquela situação saísse de casa, encostasse em qualquer coisa ou pessoa, ela era apedrejada, porque ela era considerada impura, imunda, suja. Então ela arriscou a vida dela, ela venceu o medo por causa do perfeito amor que era Jesus. E ela foi lá, ela enfrentou a multidão, passou pela multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. Jesus falou assim, alguém me tocou.
que do meu corpo saiu virtude. A fé dela fez ela vencer aquele medo, e a fé dela trouxe a cura para ela. Naquele momento ela ficou curada, ninguém podia mais apedrejar, ninguém podia fazer mais nada, porque ela estava pura, ela estava curada, estava livre daquela hemorragia. O que é necessário para você vencer a multidão? O que você está esperando para vencer o teu medo? O que você está esperando para ir avante? Seguir em frente? Esse medo está te travando. Você já podia estar lá muito na frente. Esse medo está te travando, minha amiga e meu amigo. Esse medo não está deixando você enxergar aquilo que Deus quer na tua vida. Então, se apega no perfeito amor. Se apega na palavra de Deus. Se apega ao Senhor Jesus. E diz para esse medo: chega. Por hoje, chega. Acabou. Eu não aceito mais ter esse medo dentro de mim. O que é para eu fazer, eu vou fazer. Você acha que Jesus, para a gente terminar, não teve medo na hora da crucificação? Quando ele soube que ia ser pego, que ele soube que ia ser crucificado? Claro que ele teve medo. Jesus teve medo? Teve medo. Jesus era ser humano naquele momento como nós. Tinha carne, tinha ossos. Suava, chorava. E ele foi para o Getsemane o quê? Orar. Para vencer o medo. E ele falou para o pai: Pai, se possível, afaste de mim esse caso. Mas contudo seja feita a tua vontade. Eu vou enfrentar. É para enfrentar? Vamos embora. Ele suou até sangue de tanto medo, meu amigo. Sentir medo é normal. Eu não posso deixar esse medo me dominar. Não deixe esse medo te dominar. Deixe Jesus dominar a tua mente e o teu coração. Se apegue ao perfeito amor. Como diz aqui, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus vai lançar esse medo da sua vida fora, mas depende de você. Amém? Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo medo que tenha atingido a mente, o coração, a vida dessa pessoa, venha ser lançado fora. Assim como está escrito, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu me apeguei a essa palavra, meu Pai. Eu me apeguei a essa palavra. E pela tua misericórdia, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado coragem. Assim como o Senhor disse para Josué: ser forte e muito corajoso. Seja forte, minha amiga. Seja corajoso para vencer, para tomar a decisão que você tem que tomar. Talvez o teu medo é de largar esse pecado, de largar essa prostituição, essa mentira, essa vida errada, essa droga. Jesus te dá coragem aí agora. Ele não vai tomar a decisão por você, mas a decisão quem toma é você. Então tome a decisão. Ele está dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Quer pessoa mais importante para estar contigo, para vencer esse medo? É Ele. Ele disse: eu sou contigo. Então vai, vença, decida. Decida não fumar, decida não beber mais, decida não se prostituir, decida se entregar de fato ao Senhor Jesus, para que você tenha o perfeito amor dentro de você. Que Deus venha te fortalecer, que Deus venha te ajudar, e que essas palavras venham te despertar e venham te dar coragem e venham fazer você ter o perfeito amor dentro de você. Meu Deus, eu entrego a vida dessas pessoas nas suas mãos, as que assistiram agora e as que vão assistir depois. Que todas elas sejam abençoadas. Que os nomes que estão nos comentários para serem abençoados, curados, livres, que o Senhor venha atender e venha guardar a vida dessas pessoas que estão com os nomes nos comentários.
Eu te peço isso, entrega essa live nas suas mãos e te agradeço por esse momento. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Coragem, ser forte e muito corajoso. Que Deus te abençoe. Tenha vida com o Senhor Jesus.